em todas as finais, etc. E aí, o Cruzeiro ele vai intensificar essas movimentações mesmo quando decidir o ano, né? Porque tem a final da Copa Sul-Americana daqui 11 dias, 12, isso, 11 dias. E se não der pela Sul-Americana, tem ainda essa possibilidade aí de G7, de G8 do Campeonato Brasileiro. Então, estar na Libertadores é um fator importante. Vai ser o fator mais decisivo para montar o elenco da próxima temporada? Claro que não. Mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, sem contar que movimentações antes desses jogos importantes, movimentações que eu falo no sentido de concretizar todos os negócios, isso aí, querendo ou não, muda o foco, né? Então, o Cruzeiro tem se preocupado bastante com isso e tem trabalhado. Óbvio que o Cruzeiro tem um monte de negociação em andamento, né? Ou de conversas em andamento. Isso aí, ninguém vai ser louco de pensar que o Alexandre Matos e todo o departamento de futebol, eles vão esperar lá dia 8 de dezembro, ó, estamos na Libertadores, não estamos na Libertadores, vamos começar aqui. Óbvio que não, né? Mas para bater martelo, para fechar mesmo, para assinar contrato, tem caminhos ainda para se resolverem, incluindo do próprio Gabigol. Mas é fato, pessoal, que o Cruzeiro vai de novo forte ao mercado, precisa ir forte ao mercado, e estando na Libertadores, eu acho que ajuda muita coisa. O que vocês pensam? Vamos ter que organizar aqui para ver quem que vai, né? Sentido horário, caramujo. Beleza, então assim, acho que é natural, né, Samuel, que todo planejamento para uma nova temporada ele seja feito ali de uma forma prévia, né? Não dá, como você mesmo falou, para depois que terminar o campeonato, aí a gente vai tentar a contratação. Aí, boa parte desses jogadores já estarão comprometidos com outros clubes, com conversas encaminhadas, porque o atleta também tem que planejar a sua vida, né? Quando a gente pensa aí no, num jogador para ficar no exemplo do Gabigol, que é o exemplo mais claro. O cara está vivendo lá no Rio de Janeiro desde 2019. Se ele vai realmente fazer uma mudança para Belo Horizonte, para jogar no Cruzeiro na próxima temporada, ele já tem que ir trabalhando isso na ideia dele e tudo mais, questões familiares, olhar a residência e tudo. E aí o jogador não quer usar as férias dele para isso, né? E ele já vai encaminhando mesmo essas questões, já manda algum parça ou algum familiar de confiança resolvendo isso. Então, negociações, elas não são assim tão da noite para o dia, pelo menos não costumam ser, né? Ainda mais grandes contratações. Então, tem muita coisa para ser ajustada nesse momento, mas não é interessante para o Cruzeiro ficar com esse noticiário de especulações antes do dia 23, né? Porque a gente sabe que os jogadores de futebol, eles muitas vezes têm um ego um pouco maior do que a média, e aí já é aquele negócio, pô, o Cruzeiro está especulando 50 caras antes de uma final. Ou seja, nós não vamos ficar aqui então, né? Nós estamos aqui jogando para ser campeões, vamos ganhar o título e ano que vem na Libertadores vai ter outro elenco. Então, assim, eu não acredito também que o Cruzeiro vai fazer uma transformação absoluta no plantel. Acho que vão ter chegadas, vão ter saídas, mas de quem é titular do Cruzeiro, por exemplo, eu vejo uma probabilidade de quase todos os titulares serem mantidos, tá? E alguns jogadores pontualmente vão deixar o clube, e a gente meio que já até tem uma ideia de quais sejam os nomes, né? Esses atletas que são muito pouco aproveitados durante o ano, a tendência é que eles deixem o Cruzeiro ao fim da temporada, mas muita gente vai ficar, e assim, a gente ficar, tem que sair fulano, fazer aquelas nossas listas de dispensas, né, que elas são satisfatórias para o torcedor botar ali uma raiva para fora de um jogador que está mal, ela não é o momento para isso, né? Nós temos uma final daqui a 10 dias aproximadamente. Então, acho que esse é o principal assunto, é o principal momento, e acho que a diretoria do Cruzeiro, nesse ponto aí, ela tá certa em não ficar alimentando muito, né? Pô, e aí o Gabigol? Não tem nada fechado, tem muita coisa para ser conversada, e o fulano de tal, outros jogadores. Tem muitos nomes sendo avaliados. E esse trabalho de scout, né, o nosso Lucas França pode até falar sobre isso também, scout é trabalho contínuo, gente. Observação de jogador não para nunca. Então o clube tem que estar sempre observando, levando essas informações para Alexandre Matos, para as pessoas que tomam a decisão sobre contratação, e aí, no momento exato, o Cruzeiro vai lá e trabalha, de fato,
com a negociação em si e, posteriormente, com o anúncio dessa transferência. Até dia 23 não vai ter anúncio nenhum. Até dia 23 o foco é Sul-Americana. Depois, talvez a gente comece a ter alguma novidade um pouco mais concreta, né? Mas acho que nesse ponto aí a diretoria do Cruzeiro está trabalhando certo e o nosso foco, né, se for possível, que a torcida lembre que o jogo é mais importante do que o mercado, né? A gente tem um jogo gigante que pode resolver a nossa temporada, uma temporada tão acidentada, mas que pode fechá-la entregando todos os objetivos, porque rebaixamento a gente não vai ter mais, e agora a gente pode conquistar um título continental, que não vem há muitos anos, né? Desde 99 ali, que foi a Recopa de 98, a gente não ganha um título internacional, então é uma oportunidade muito grande para a gente, e acho que esse tem que ser o foco, né? Se a gente puder focar nisso agora, nós vamos ter muito tempo para falar de especulação, de mercadão celeste. Vamos com calma, gente. Coloca cada coisa em seu lugar. E quando a gente conversa sobre essa questão de objetivos do Cruzeiro para a temporada que vem e de campeonatos que o Cruzeiro, competições que o Cruzeiro vai disputar, o atleta que está ali em período de negociação, ele observa tudo isso também. O time que vai disputar uma Copa Libertadores, se acontecer, por exemplo, do Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana, então chegar para o ano de 2025 como um campeão continental que vai disputar uma Copa Libertadores, que vai entrar numa fase mais aguda de Copa do Brasil, que tem uma Recopa para jogar, acho que tudo isso pesa para um atleta que está ali na mesa de negociação com o clube, porque ele enxerga aquele projeto como muito mais promissor do que outros que estejam ali em negociação com ele. Então, acho que também é necessário ter essa cautela. O Cruzeiro ele vai se firmar mais no mercado a depender de determinados resultados, quando ele já tiver mais ou menos traçado também quais serão seus objetivos e quais são as competições que o Cruzeiro vai jogar no ano de 2025. E aí, como o Caramujo comentou, né? O Cruzeiro tem uma final no dia 23, o foco tem que ser no dia 23, o torcedor tem que estar focado, tem que estar ali demandando toda a sua atenção, toda a energia para o jogo do dia 23, e aí depois do que acontecer no dia 23, a gente pode pensar já no mercado do Cruzeiro ou em especulações, e tomar muito cuidado também com essa questão de especulação. Tem muita gente na era das redes sociais tentando ali angariar um certo engajamento, porque sabe que o Cruzeiro é um time que já falou para todo mundo que vai colocar muito dinheiro na janela do ano que vem, vai se reforçar, vai ser firme no mercado. Então, especular determinados jogadores no Cruzeiro, para o atleta e para o empresário é muito bom, e para quem está em busca de engajamento em rede social também. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro precisa de ter um pouquinho mais de tranquilidade e conseguir filtrar melhor determinadas especulações e ter, claro, o foco total no dia 23 para, quem sabe, o Cruzeiro voltar a conquistar um título internacional, voltar à Copa Libertadores. Então, focar um pouquinho mais no dia 23 e ter um pouquinho mais de tranquilidade com relação às especulações. É muito natural que nesse momento da temporada a gente veja um Cruzeiro mais sendo protagonista nessa questão de especulações, muito por conta de que a primeira janela dessa nova gestão, e aí a primeira janela em termos de início de ano, será no ano que vem. A gente sabe que há uma tendência sempre da primeira janela ser a mais forte em todos os sentidos. E é claro que quando já se algo noticiado, até falado pelo próprio mandatário, de um aumento, de uma elevação em termos de investimento no mercado, no foco. É importante a gente ver, sim, que nomes grandes estão sendo atrelados ao Cruzeiro, mesmo ainda sem uma vaga na Copa Libertadores da América sacramentada, que influencia muito em relação à quantidade de dinheiro que o Cruzeiro vai investir, mas principalmente em relação a um atrativo, né? A gente sabe que ter uma Libertadores no calendário é um atrativo para um atleta, mas o Cruzeiro não pode se filtrar somente a isso para estar planejando. E aparentemente o planejamento vai um pouco além disso. O 2025 vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Uma tendência muito forte de campeonato estadual já está começando em janeiro, do Campeonato Brasileiro começar em março e só terminar em dezembro, muito por conta do Super Mundial de Clubes, né? Que vai ser realizado no meio do ano, inclusive deve ter uma parada para aqueles que não estarão no Super Mundial, caso do Cruzeiro.
Então, eu acho que isso aumenta a responsabilidade da gestão buscar fazer as principais contratações de moldar a base do elenco na primeira janela. Então, é o Cruzeiro que vai sim se movimentar. Acho que não virão somente nomes de peso, devem vir alguns nomes para a composição de elenco. Um exemplo pode ser o Christian, né? Há uma tendência do Christian ser jogador do Cruzeiro e é um atleta que claramente não vem para ser titular. Até se a gente for olhar as opções que o Cruzeiro tem no setor de meio, mas, obviamente, o elenco precisa ser formado em todos os âmbitos possíveis e o Cruzeiro ainda precisa de alguns jogadores para elevar o nível desse banco de reservas, né? Então que o torcedor tenha consciência disso, de que é um Cruzeiro que sim, vai buscar grandes jogadores para assumirem titularidade, mas alguns outros nomes virão para uma composição de elenco. Além, claro, do ponto que o Emerson falou de uma pequena reformulação, digamos assim, porque outros atletas deixarão o clube. Mas agora é um momento em que o Cruzeiro ainda está para disputar uma decisão de Copa Sul-Americana, algo que foi tão almejado, o jogo mais importante do Cruzeiro nos últimos anos. Então a diretoria está correta em sua postura, né? Eu gostei bastante do que falou o Alexandre Matos depois da fala do Gabigol. Acho que isso foi importante para proteger a instituição, para também de alguma forma proteger o vestiário, e o que tem saído é muito por conta de meios de imprensa, né? Os meios de imprensa estão buscando fazer a parte deles, mas de resto, o Cruzeiro hoje está completamente focado na final da Copa Sul-Americana, claro que pensando no ano que vem, mas entendendo que o que acontecer no dia 23, o que acontecer também no Campeonato Brasileiro vai determinar bastante o rumo de como vai ser o perfil do elenco do Cruzeiro para a próxima temporada. Eu concordo com tudo que Emerson, Pedro e Caio disseram. Assim, acho que um pouco sobre o que o Emerson falou do scout. Acho que todo mundo lá dentro do Cruzeiro trabalha todo dia. Então, a comissão técnica e os jogadores trabalham todo dia pensando no próximo jogo. E o pessoal do departamento de futebol, sejam eles analistas de desempenho, de scout, análise de mercado, trabalham todo dia para também elevar o nível do futebol do Cruzeiro. E aí, isso envolvendo contratações. Então, o que a gente tem que fazer é ir por partes também. A gente tem um jogo que é um dos jogos mais importantes do Cruzeiro aí dos últimos anos. Temos que pensar só nele, temos que pensar em vencer e a partir daí pensar em mercado, pensar nos objetivos que essa diretoria traçou, que é ir para a Libertadores no ano que vem. E certamente as especulações e as possíveis contratações para o ano que vem passam por esses objetivos. Assim, o Cruzeiro pode estar já negociando com alguns atletas, mas alcançar ou não esses objetivos vão traçar diferentes contratações. Então, primeiro é jogar a final, tentar alcançar o objetivo que foi traçado, que é ir para a Libertadores. Tem o Brasileirão ainda que pode alcançar esse objetivo também pela tabela, e estamos com totais condições de conseguir. E depois, quando o campeonato finalizar, aí sim pensar em contratação, pensar em elenco, pensar em jogadores, porque aí sim o ano de 2025 começa.